Então, a primeira parte do nosso encontro de hoje é para falar um pouquinho sobre a retificação do nosso edital, né, que estava para sair, a gente já sabia disso, a gente já sabia que a prova ia ser dia 16 de agosto, sabíamos que o edital, ele tinha que ser disponibilizado no prazo mínimo de 1 mês antes da realização da prova. Então, isso ia sair no máximo até o dia 16, né? Saiu hoje, dia 14. E é isso que a gente vai comentar um pouquinho hoje. A gente vai falar sobre os principais pontos do edital. O que foi retificado no edital, principalmente a parte que versa sobre a realização da prova, né? Que antes a prova estava planejada para ser na modalidade presencial, como acontece, mas devido a toda a situação que a gente está vivendo, isso foi colocado no edital, devido ao momento de calamidade pública, a questão do coronavírus, a situação que a gente está vivendo, a impossibilidade de aglomerações, enfim, devido a tudo isso, a banca, né, resolveu colocar, né, a prova na modalidade EAD. Aí, vê só, a prova, se você ler o comecinho do edital, você vai perceber que a banca ela tem uma preocupação na realização do segundo exame. Então, eles já fizeram isso, já fizeram essa redução entre a publicação do edital e a disponibilização e a realização da prova, justamente para possibilitar que haja esses dois exames aí. Então, a gente vai ver mais ou menos quando é que vai ser o exame 2020.2. Se o 2020.2 vai ser na modalidade presencial ou modalidade EAD, isso aí a gente não sabe. O que a gente sabe é que a modalidade EAD ela foi adotada para o 2020.1 e que a prova vai ser realizada no dia 16 de agosto. Aí, o que mais que a gente sabe com relação a essa prova? Como é que vai ser feita? Havia muita dúvida com relação a isso. A Consulplan vai colocar polos para que os alunos possam ir fazer a prova nos polos, só que a realização de polos é meio que inviável, já que a prova está em EAD para evitar aglomerações, então não tinha sentido lógico estabelecer polos para que o aluno ele pudesse ir naquele polo fazer a prova. Então, o aluno vai fazer a prova de casa, certo? Então, a prova ela vai iniciar às 9h30, horário de Brasília, e finalizará às 14 horas, também horário de Brasília, no dia 16 de agosto. Com antecedência mínima de 30 minutos do horário de início, ou seja, às 9 horas do dia 16, será disponibilizado ao examinando no site da Consulplan um botão que vai dar acesso ao ambiente das provas. Então, você vai ter acesso 30 minutos antes ao ambiente onde está disposto a prova. Mas isso não significa dizer que você vai realizar a prova antes. A prova ela só vai ficar disponível para realização às 9h30. A Consulplan recomenda que o candidato entre no acesso, né, com antecedência de 30 minutos, para que ele possa logar, colocar CPF e ficar apenas aguardando o início da prova. Vai ser disponibilizado também pela Consulplan às 16 horas do dia 10, então a prova ela vai ser no dia 16, ou seja, 6 dias antes da realização da prova, um manual, onde esse manual vai conter orientações a respeito da plataforma onde a prova será realizada. Então, cabe ao candidato, cabe ao examinando, olhar o manual, verificar detalhes com relação ao manuseio da plataforma, para que, no dia de realização da prova, ele não perca tempo com essas questões, certo? Deixa eu ver aqui. Tem alguém falando comigo? Boa noite, boa noite. Então, vê só. Para que ele não perca tempo com relação a essas questões. O que é que a gente tem mais aqui no nosso material? A gente tem que, como é que vai ser dado o acesso? O acesso vai ser dado via login e via senha. O mesmo login, que é o seu CPF, e a mesma senha que você acessa no acompanhamento da inscrição, você vai ter acesso à plataforma que vai ser realizada a prova. Então, a primeira dica é, se você esqueceu a sua senha, né, que seu login é o seu CPF, se você tem dificuldade, esqueceu a sua senha de acesso, você pode recuperar essa senha. E como é que você faz a recuperação dessa senha? No site da Consulplan, na opção recuperação de senha. Ou você pode ligar para esse número aí, esse 0800 que foi disponibilizado. Segundo conselho que eu dou, além de entrar 30 minutos antes,
para que você possa logar e ficar lá esperando a realização da prova, é que você verifique se de fato você sabe a sua senha de acesso. Se você não souber sua senha de acesso, tiver esquecido, solicita logo a recuperação da senha. Anote em algum canto visível para que você não esqueça, porque compete ao candidato também verificar as questões de acesso com relação à senha, com relação a toda essa questão da plataforma. A prova é recomendado, de acordo com o edital, que seja realizado em um computador, e lá no edital tem as especificações do computador, i3, i5, i7, computador que tem o Windows, enfim, tem os detalhes com relação ao computador, porque o processador do computador pode também afetar aí, mas aí são configurações mínimas. Acredito que todos os computadores aí sejam i3, no mínimo. E ela não recomenda que a prova seja realizada por tablet, por celular, por smartphone, por iPad. Por quê? Porque isso pode dificultar o manuseio da plataforma. E a Consulplan não se responsabilizará em decorrência de questão marcada errado, por conta de problemas técnicos com o equipamento, certo? Uma outra dúvida que a galera estava com relação a essa prova. Ah, gente, como é que vai ser essa prova? Vai ter muita fila, não vai ter fila? Os alunos vão conferir resposta. Primeiro, cada questão, o aluno ele só vai ter uma única tentativa para responder aquela questão. As questões elas vão ser dadas de ordem aleatória. Na prova presencial, a gente não tinha cores, só que agora a gente vai ter vários tipos de prova. Veja aí a análise combinatória referente a 50 questões, como é que você pode, de forma aleatória, dispor essas questões. Então, cada prova vai ter questões aleatórias, tanto com relação às temáticas, às disciplinas. Então, assim, a probabilidade é bem difícil de você e seu colega iniciarem a prova na mesma questão e terem a mesma questão. E quando a questão ela for disponibilizada para você, você só pode passar para a próxima questão quando você responde aquela questão. Você respondeu, salvou aquilo ali, você não pode voltar na questão e fazer uma nova, mudar a alternativa, não. Você tem que prestar atenção no momento que você estiver executando. Tiver algumas dúvidas com relação a tempo. Vai ter tempo mínimo, tempo máximo de questão por questão? Não. O edital ele não fala nada com relação a isso. O candidato ele vai ter 4 horas e meia para poder resolver a prova. Então, compete ao candidato distribuir o tempo nas questões que ele vai ter. Partindo desse pressuposto de que a questão ele só vai ter uma tentativa para responder cada questão. E que ao responder, ele não pode voltar na questão e alterar o gabarito da questão. Certo? Uma coisa que a Consulplan colocou é que o candidato ele vai ser monitorado via tecnologia, via TI, podendo haver bloqueios temporários ou bloqueios definitivos se houver indícios de procedimentos indevidos. Então, aí, minha gente, provavelmente, esse monitoramento ele vai verificar se você abrir uma outra aba, que não a aba do programa, se você está verificando sites, internet, até o tempo, se você começa a responder muito rápido uma questão, isso vai ser levado em consideração. Então, pode haver um bloqueio provisório, né? Um bloqueio temporário, e pode até se dar um bloqueio definitivo. E essa análise, ela vai desde o momento de realização da prova até a correção. E se ficar comprovado até posteriores, que houve algum tipo de indício, algum tipo de fraude via investigação, enfim, isso poderá afetar a sua aprovação. Então, o meu conselho é que vocês tentem se concentrar na prova de vocês. Não há competição, não há vagas limitadas, ninguém é concorrente de ninguém. O seu único concorrente é você mesmo. Então, se você fez um bom estudo, se você tem toda a ordem, domina os principais assuntos, você vai fazer uma boa prova. Ah, professora, mas aí as questões elas vão vir de forma aleatória, você não pode priorizar as questões fáceis. De fato, não pode. Você tem que responder nas questões na medida que ela vai dispondo para você. Agora, cuidado com o controle do tempo, para não perder um tempo demasiado em uma questão e acabar não dando tempo para você responder o resto da prova. Aí muita gente perguntou, e se minha internet caiu, o que é que eu faço? Eu vou perder? Aí lá no edital tem dizendo, durante todo o período de realização da prova,
o ingresso ou reingresso vai estar liberado. Então, se você cair, você pode voltar e logar novamente. Agora, passou as 14 horas, que é o prazo de término, você não vai ter acesso. Quando der as 14 horas, que é o horário de término, o sistema ele vai ser encerrado automaticamente. Então, o que você salvou lá vai ser considerado resposta. O que você não respondeu, branco, vai ser considerado resposta em branco e não vai ser computado. Então assim, é novo, assusta, assusta. Mas, assim, é a realidade que a gente está vivendo no momento. Entendam que essa titulação em si, esse CRC, esse registro, ele vai ser importante para vocês, principalmente no momento que a gente está vivendo. Houveram pesquisas recentes que mostram que, principalmente a área de finanças, é uma área que vai ter um boom muito grande pós-pandemia. Porque as empresas elas precisam de profissionais que atuem nessa área, que possam ajudar as empresas a sair desse momento de crise. Então, é importantíssimo que você consiga tirar o seu CRC, para que você não perca a oportunidade que vai ser dado a você pelo mercado de se firmar, de captar clientes, de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro, de ganhar a sua estabilidade que tanto você deseja. No entanto, só vai ser permitida a realização da prova aos candidatos que já haviam feito a inscrição, até porque o prazo de inscrição já estava encerrado, e que tenham efetuado o pagamento do boleto. Se você fez a inscrição, efetuou o pagamento do boleto, mas por motivos diversos, não tem o material, não tem o computador necessário para realizar a prova, não quero fazer nessa modalidade, cabe a você ir lá no site da Consulplan, do dia 16/7, às 14 horas do dia 16/7, até o dia 31/7, manifestar a sua desistência, o seu interesse em desistir do período. E a Consulplan vai ter um prazo aí de 60 dias para reembolsar o valor da sua inscrição na conta que você disponibilizar. Então, assim, minha gente, eu aconselho a todo mundo fazer a prova. Tem muitas especulações a respeito do grau de dificuldade da prova, de como é que vai ser, de vários problemas assim. Eu entendo a inquietação de vocês, mas eu acredito que vocês estão se preparando, vocês têm que ter certeza disso, independente do colega A, B e C, você tem que ter certeza que você está se preparando, que você é responsável pela sua aprovação e que depende única e exclusivamente de você a sua aprovação. Então, a gente está com um cronograma de estudo legal, a gente está fixando bastante com relação a como as questões elas vão ser dispostas, as formas que a Consulplan pode cobrar esse material, esse assunto. Enfim, vocês estão sendo bem preparados e vocês têm base já da graduação. Então, eu só espero que vocês se parem um pouquinho de ficar tão aflitos e voltem para os estudos, porque a única coisa que vai garantir a aprovação é estudando. Não adianta nada ficar questionando, ficar levantando hipóteses com relação a grau de dificuldade, com relação a nível, enfim. A gente só vai saber o nível da prova. De fato, se houve aumento no nível de dificuldade da prova, se não, quando a prova acontecer. Se a segunda prova, 2020.2, ela for ainda nessa modalidade EAD, aí a gente vai ter um parâmetro com relação a 2020.1. Mas, por enquanto, tudo com relação a grau de dificuldade, a forma que as questões elas vão ser dispostas, são especulações. A prova ela vai ser disposta de 50 questões objetivas, de A a D, contendo apenas, você só consegue marcar uma única alternativa. Então, aí, depois que você fizer a prova, vai ser gerado um protocolo de conclusão que você pode imprimir. Então, aqui no cronograma que eles disponibilizaram, até o dia 11/3, era o que estava, né? Na realidade, até o prazo máximo de pagamento do boleto, que foi dia 3/3. Aí, agora a gente tem, dia 10/8, é disponibilizado o manual de como vai ser utilizado, dos passo a passo da plataforma, enfim. A prova vai ser dia 16, de 9h30 às 14h. O gabarito ele vai ser disponibilizado no dia 17. Vocês vão ter do dia 18 ao dia 19 para colocar recursos. Importante é que a ordem das questões elas vão ser aleatórias.
Mas quando for para a correção, eles vão colocar uma ordem padrão. Então, vai ser um único tipo de prova no momento da correção. Quando você for fazendo, é de ordem aleatória, mas no momento da correção vai ser um único tipo de prova. Então, você vai ter de 18 a 19 para colocar recurso. 30 dias após a realização das provas. Então, aí a prova ela vai ser realizada em agosto. Até setembro, a gente vai ter, no caso, 30 dias após, vai ter a divulgação do resultado preliminar. 2 dias, a partir da divulgação do resultado final preliminar, vocês podem contestar ainda o resultado final preliminar. E o resultado definitivo, ele vai sair, a homologação vai sair no Diário Oficial 50 dias após a aplicação da prova. Então, até 50 dias, contando que seja 50 dias, pelos meus cálculos aqui, esse resultado, ele deve estar saindo aí, mais ou menos no começo de outubro. O resultado saindo no começo de outubro, o novo edital, ele pode sair aí entre final de outubro e começo de novembro. Após a divulgação do novo edital, que é 2020.2, o candidato ele tem aí, no mínimo, 30 dias para poder fazer a prova, né? Para poder ser a data da prova. Então, o edital saindo em novembro, a prova provavelmente será em dezembro. O edital saindo em outubro, a prova será em novembro, começo de dezembro. Então, vai ser aí no finalzinho do ano, a segunda prova. Agora, a modalidade da prova aí, a gente ainda não tem, certo? Mas a prova ela não vai acontecer antes da homologação desse resultado, até porque o candidato ele tem que saber se passou, se não passou, para poder fazer a prova 2020.2, certo? Então, basicamente, aí é um compilado do que tem no edital, que eu mandei para vocês, que tem lá no grupo. As retificações, as principais retificações, elas fazem menção justamente ao tópico 5 do edital anterior, que falava sobre a aplicação da prova, e eu coloquei aqui as principais mudanças, né? O que vocês mais precisam se atentar. Aí é que tá. Tem alguma dúvida com relação à realização da prova? A senha é a mesma que você fez ao fazer sua inscrição e imprimir o boleto. Então, se não tem, se está tranquilo, então resta agora a gente continuar o nosso estudo. Eu aconselho bastante que vocês foquem. A gente vai ter aí, eu não sei se vocês já viram, mas a gente vai ter aí, eu falei com vocês no sábado, a gente vai ter no dia 8 à tarde o aulão da Psecom, que ele vai ser feito online, então vai ser um aulão de tirar dúvidas. Então, até a prova, a gente vai ter 5 encontros para finalizar o nosso módulo presencial, os nossos módulos restantes. O aulão de véspera, no dia 8, além do encontro pela manhã, a gente também vai ter, para quem se interessar, o encontro do aulão da Psecom à noite. Vocês vão ter acesso à plataforma da Psecom e lá já tem um material que tem resolução de questões, que tem algum material de contabilidade geral, auditoria, perícia, custos e a parte tributária. Então, aí, material é que não falta. Tem que ficar tranquilo mesmo. Deus é fiel e vida que segue. E eu tenho certeza, assim, eu acredito no potencial de cada um. Eu tenho certeza que vai ser a turma 100% de aprovação. Basta não desistir, basta seguir firme. A prova, tranquilo entendimento por Ayane, a prova. Então é isso, gente. Não tem como, assim. A gente vai ter mais certo como é que vai ser o manuseio no dia 10, que vocês vão pegar o manual, a gente vai ter mais ou menos uma ideia de como é que vai ser o manuseio. O que eu recomendo é isso. Sem uma senha de acesso fácil. Se não tiver, se tiver esquecido, já recupera logo. Não deixa para recuperar em cima da hora, não. Já recupera logo, coloca no canto, escreve na parede, coloca algum canto acessível na sua agenda para que você não esqueça a sua senha de acesso. O seu login é o seu CPF. E fique com essa senha de acesso. No dia da prova, fique num ambiente onde não vai haver interrupções. Então, fique no quarto. É importante um ambiente em que a internet ela pegue legal, para que não tenha essas quedas. Se caiu também, não se desespera, porque você pode retomar, desde que o prazo de realização, o horário fique aberto, você pode cair, você pode retomar. Então, aí, não se desespera. E é isso. É isso mesmo, certo? É bem o que a gente esperava, as dúvidas principais, eu acredito que foram tiradas nesse edital aí. A Consulplan, ela fala mais de uma vez que ela vai ficar monitorando o candidato, que qualquer indício de fraude ou de uma atitude ilícita, o candidato ele vai ser penalizado. Por sinal, tem uma cláusulazinha aqui no campo 5
5.19, que fala justamente aí, ó, eu vou ler para vocês. Se a qualquer tempo, especialmente durante a correção das provas, for constatado por meio de eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou investigação policial, teu examinando se utilizando de processo ilícito, ao contrário dos termos desse edital, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do exame. Então, vamos evitar, né? Não vamos perder tempo tentando procurar respostas, vamos responder com os conhecimentos que vocês sabem, que vocês vão estar bem preparados para isso, tá bom? E contem comigo, sim, para a parte dos recursos. Quem foi meu aluno de turmas passadas, ou conhece aluno meu de turma passada, sabe que o compromisso ele só finaliza quando você passa. Então, tem a prova, a gente vai até a véspera da prova. No dia, a gente faz na forma presencial, a gente fazia o apoio, o ponto de apoio, que não vai acontecer porque não vai ter, né, a prova presencial. Mas estava programado para ter o ponto de apoio, então eu ia lá, a gente ia distribuir água, chocolate, conversar, tirar dúvida, enfim. Momentos antes de realizar a prova, isso não vai acontecer. Mas nada impede que de 8 horas você tenha qualquer tipo de dúvida antes das 9 horas, que é o horário que você vai entrar, que vai ser disponibilizado para você entrar na plataforma. Lembrando que o candidato, se passou 9h30 e ele não entrou, ele pode entrar depois. O login de entrada e saída, ela fica liberado. Só que o tempo de realização, ele não se altera. Só vai ser alterado, vai ser adicionado 1 hora para casos específicos. Mãe com filho até 6 meses, que precisa amamentar, então ela tem que requerer isso, tem que colocar um laudo comprovando certidão de nascimento da criança. Tem todo um protocolo aí para essas pessoas específicas, para que haja isonomia com relação à realização da prova, vai ser adicionado 1 hora a mais de realização da prova. Mas aí são casos bem específicos, certo? Para todos os demais, o prazo é o mesmo. Independente se você entrou de 9h30, se você entrou de 10, se você entrou de 10h30, o prazo de realização é o mesmo. O chocolate eu aceito, Infelizmente, não tem como eu mandar, né? Mas aí a gente ia ter. Mas quando a gente se vê pessoalmente, que espero eu que seja na nossa comemoração de aprovação, eu levo, prometo. Certo? E é isso. Faça um ambiente de prova bem aconchegante. Deixe perto de você água. Deixe perto de você algumas comidas que você consiga. E vamos em frente, tá? Vai ter aquela live que eu coloquei no nosso grupo da turma, que vai ser com o pessoal do CFC. Então, se tem qualquer outro tipo de dúvida, pode entrar na live, pergunta para a galera, que é a galera do próprio conselho que está disponibilizando a live. Se eu não me engano, a live ela vai acontecer. Eu coloquei, não foi? No grupo? É quando? Dia 17, é? Eu nem me lembro mais. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei uma fotozinha. A live ele vai acontecer quinta-feira, dia 16. Isso aí, Verônica, dia 16, na quinta, às 7 horas. E ele vai ser com a vice-presidente do CFC e com a gestora de concursos da Consulplan. Então, a gente vai ter um representante do CFC, um representante da Consulplan. Então, perguntem. Aproveite para perguntar com relação ao nível de dificuldade da prova, se isso vai interferir ou não. Aproveitem o espaço para perguntar. Eu vou participar também como ouvinte e vou ficar de olho lá nas dúvidas. Posso também fazer perguntas. Então, é importante que vocês possam tirar o máximo de dúvidas possíveis com relação a isso.